Fala, rapaziada, eu hoje estou aqui com essa grande fera braba aí das antigas, o Alexandre Dantas, né, mais conhecido como Café, da Gracie Barra. Eu conheci essa fera em 1995, 96, né? Na época eu era um empresário de fightwear, né? Eu era patrocinado pela No Fear, o outro sócio meu, Maurição, era patrocinado pela Bad Boy, aí criamos uma marca chamada Hunter Fightwear, né? A gente era do surfwear, aí inventamos o fightwear, hoje temos várias marcas de luta aí, né? E o Alexandre, o Café, né, que eu não sabia nem que era Alexandre, se conhecer ele como Café, ele se tornou um grande expoente da Gracie Barra logo no começo da carreira dele no jiu-jitsu. E eu, como captava esses grandes craques da arte, né, eu rapidamente peguei o Café e comecei a patrocinar ele. Como patrocinei Marco Ruas, Mark Kerr, Mark Coleman, Marco Ruas, Igor Wolfchanch, Anderson Silva e Minotauro, né? Esses garotos todos na época começaram com os primeiros patrocínios, as bolsas ainda eram muito pequenas no UFC, né? E no Pride, então eu ainda conseguia patrocinar o Pedro Rizzo. Eu me lembro que eu patrocinei o Pedro Rizzo e a mãe dele, eu ia na casa dele, o pai dele me agradecia que eu patrocinava o filho, foi o primeiro patrocínio do Pedro Rizzo, o Marco Ruas também, então era um negócio com facilidade de fazer, até porque eu conheci essa rapaziada toda. E foi assim que eu conheci o Café, né? O Café foi campeão várias vezes pela Gracie Barra, foi numa época que ele era um dos expoentes lá, foi também lutador do UFC, lutou acho que 2 vezes no UFC, uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando ele lutou, e ele vai falar um pouquinho dessa época dele, né? Tanto do jiu-jitsu quanto do UFC, e a palavra agora está com Alexandre Café. Fala, meu camarada. Fala, Magrinho, como você tá, beleza? Comecei no jiu-jitsu em 93, na época o Royce bombou o jiu-jitsu com o UFC, todo garoto queria ser igual o Royce, né? Porradeiro na academia e porradeiro na rua. Na minha época era legal ser pit boy, era famoso, pegava as garotas, né? No colégio você era respeitado, então você imagina, né? O garoto lá, com os 13 anos de idade, crescendo no jiu-jitsu. Aí você vira o super boy, super garoto. Você é mais do que todos os outros. Você é o fodão do colégio. Eu lembro que eu comecei o jiu-jitsu com 2 professores, o Kiko Veloso e o Libório. Foi meu aluno. E o Libório é meu primo, Jardim, que meu sobrenome, mesmo sobrenome meu. E o Kiko foi meu aluno na Aliança, antes de ser do Carlos. Show de bola. Ele dava aula no Clube Radar, em Copacabana, e eu treinava lá no Clube Radar. E tem até uma coisa curiosa. Um dia, né, no meio da aula, o Libório falou: rapaziada, acabou o treino. Então, o que houve, professor? Não, o Manimão vai brigar lá no arcoador, vamos lá assistir. E aí acabou a aula, o pessoal foi ver o famoso... Malimau não, Malibu. Malibu, foi mal. Foi ver o Malibu brigar lá no arcoador, que era a área dele lá, mandava no arcoador geral lá. Fui criado lá na época, eu não me lembro dessa história, né? Mas como tiveram várias, né? A gente não sabe mais qual foi, né? É muita história para contar, é verdade. Também tem outra história assim interessante. Eu estava no Pan-Americano, no Havaí, eu era faixa roxa nessa época. E aí eu soube que teve uma confusão entre os irmãos Inoue, que eram famosos na ilha lá, e o Relson Gracie. Eu me lembro, treinei com o Inoue uma vez quando eu fui visitar o Relson. O Inoue estava começando, ele era na faixa azul, ainda me avisaram: cuidado que esse moleque é duro pra caramba. O moleque sempre foi duro, desde a faixa azul, né, cara? Uma fera. Depois virou faixa preta, teve essa confusão mesmo. Ganhou o Mundial já e tudo. Bom, mas resumindo, eu estava lá no Pan-Americano, lá de fora do evento. Quando estava todo mundo reunido, eu sinto um vulto atrás de mim, esticando a mão e pranchando a cara do Inoue. E aí esse mesmo vulto, depois de pranchou a cara do Inoue, agarrou meu trapézio, falou: Café, fica aí que vão brigar com esse havaiano filho da puta. Aí eu olhei para trás, quem era? Era o Ryan, que pranchou o Inoue. E aí ficou aquele disse, empurrando, e eu no meio ali das 2 feras ali. Só que de roxa, eu já tinha quase uns 100 quilos ali, já era, porra. Você era bem mais forte naquela época. Era bem grotesco mesmo, era trapézio no pescoço, era outra parada. E aí, hoje virou modelo, né? Modelo fitness se for, né?
Aí, porra, aí ficou esse disse-me-disse e tal, acabou que ficou nessa tapa na cara só e acabou, não teve mais briga ali naquele momento. Aí acabou, o Rai me abraçou, falou, pô, gostei da sua atitude, ficou ali de pé e manteve ali, né? Eu falei, pô, valeu, irmão, fiz o normal, nada demais, né? E aí depois teve um outro evento, pan-americano também, só que já era na Califórnia. E mais uma vez encontrei com o Raya e mais uma vez houve uma nova confusão. Fiquei lá do Raya novamente e aí acabou a confusão e ele falou assim, porra, Café, tu é irmão. Até o dia que um de nós dois sacanear o outro. Aí a gente não é irmão mais não. Aí eu apertei a mão dele, achei a filosofia dele interessante, né? É irmão até quando um sacanear o outro. E é, assim, é verdade, é assim que funciona mesmo. Assim que funciona, é isso aí. E fala um pouco dos seus campeonatos. Quando você conseguiu ser... Você foi campeão mundial? Eu fui campeão mundial 4 vezes. Uma na faixa marrom e 3 na faixa preta. Qual é a categoria que você lutava? Bom, na faixa marrom, eu lutei no super pesado. Na faixa preta, eu ganhei já em 3 categorias. Eu ganhei na categoria super pesado, foi em 2002. Super pesado dá até quantos quilos? Até 99, se não me engano. Super pesado. Então, nessa 2002, eu fechei a categoria com o Gabriel Vela, os dois da Gracie Barra na época. Depois, em 2003, foi o absoluto de preta. Eu, o Pé de Pano e o Roger. Esse dia foi curioso, vou explicar por que aconteceu. Eu ganhei do Marcelo Garcia, o Roger ganhou do Corleta e o Pé de Pano, se eu não me engano, estou me lembrando aqui, ganhou do Verdun. Aí, o Carlinho veio falar comigo e falou, pô, Café, vai ser você e o Roger e o Pé de Pano, são os 3 da Gracie Barra agora. Vamos fechar? Eu falei, pô, lógico, aqui é família, irmão, o que você falar, você é o general, tá falado. E aí, o Roger veio, então a gente apertou a mão, fechou a categoria. Sendo que a final do absoluto era no dia seguinte. Mas eu pensei, tá tudo bem, né? Amanhã vai ser o Roger e o Pé de Pano, uma brincadeira qualquer para os fãs, etc. Só que no dia seguinte, o Pé de Pano falou assim, pô, Café, eu e você fechamos, tá tranquilo. Agora, o Roger falou comigo que vai querer lutar. Eu falei, mas que porra é essa? Já falou que ia fechar, meu irmão? Como é que vai lutar agora? Ah, não, eu acho que, pô, falou que quer lutar e tal. Eu falei, tudo bem, então a gente vai lutar. Isso na hora me deixou muito desconfortável. Né? Eles treinaram com você na academia? Não, os 3 juntos. Treinamos todo dia juntos na Gracie Barra. 2002, 2003, o treino era todo dia. Treino altas feras. Era eu, ele, o Pé de Chumbo, o Braulio Carcará. Pé de chumbo? Pé de Chumbo, lá de Teresópolis, vinha treinar aqui. O Braulio Carcará. Aluno do Bita? Aluno do Bita. Isso mesmo. O Motosserra, aluno do Cabelinho. Monstro também. Monstro, pô. O Babalu também já treinava com a gente. Entre outras feras aí que eu não vou lembrar o nome, era muita gente. O treino era treino bombado mesmo. E aí acabou que eles lutaram ali, foi aquela lutinha ali bem 0-0 e o Pé de Pano foi campeão. E no pódio, o Pé de Pano me deu a medalha de ouro, que ficou comigo, eu tenho até hoje. E aí, oficializando que a gente fechou o absoluto 2003. E depois desse absoluto, eu escutei muito bafafá dizendo que eu tinha ganho os campeonatos porque eu era muito forte, como você falou, eu era bem forte. E isso me deixou um pouco irritado. Ou seja, estavam falando que eu não tinha técnica suficiente para ganhar um campeonato se não fosse a minha força. O que eu fiz? Eu baixei de peso drasticamente, fui para o meio pesado. Lutei o Mundial em 2006 no meio pesado. E fui campeão em 2006, ganhando do mesmo caras que eu ganhava quando eu era forte. Ganhei do Rafael Abirrian, ganhei do Marcelo Garcia de novo, e mais uma galera aí que eu não vou lembrar o nome. E fechei a categoria com o Braulio Carcará, o Pé de Chumbo e o Rômulo Barral. Os 4 da Gracie Barra fecharam o pódio geral ali. Então, quer dizer, eu consegui provar que o peso para mim não era fundamental, que a minha técnica é o que prevalecia nas minhas lutas. Esse cara aqui realmente, ele era muito técnico, mas também era muito forte, né? E também você teve uma passagem também pelo UFC. Né? Eu me lembro vagamente, né, que a memória não é das melhores por causa da idade, né?
costumo dizer que é o problema de umidade, né? Umidade avançada. Quando o cara tem umidade avançada, ele lembra, volta e meia tem umas lembranças das coisas. Mas eu me lembro de uma luta tua, que você estava indo muito bem, se eu não me engano, você vai me dizer agora, e no final, ou no meio, no final, não sei exatamente qual round, e você começou a cansar. Foi isso mesmo? Tá certo. Foi em 99, contra o japonês Yuki Kondo. Nessa luta, eu ganhei os 2 primeiros rounds, ganhei bem, fiquei para baixo, montei, etc. Só que no último round eu abri o bico. Meu gás foi para baixo, acho que foi um pouco do nervosismo da primeira vez no UFC. O evento, maneiríssimo. Você entra com aqueles fogos, etc. Sem cirurgia pode mais fogo, né? Mas na época podia soltar fogos. Então eu fiquei um pouco com a adrenalina alta, né, naquele momento. E no último round realmente eu abri o bico. Mas aconteceu também uma coisa interessante. Eu entrei no double leg, mesmo tempo que o japonês veio com a girada no meu rosto. Teve isso, Eu caí para trás fazendo meia guarda. E ele caiu em cima de mim já. Ele chegou nem a bater nenhum golpe não. O Big John McCarthy já separou a luta, antes de ter qualquer movimento. E que separou, ele colocou o peso dele totalmente em cima do meu plexo, e o bicho pesadão. E falou, stay down. Nisso que ele falou stay down, eu queria levantar, mas quando ele me empurrou, o gás que eu tinha no final ele acabou. Ele me manteve no chão, pressionado. Aí eu falei, I'm okay, I wanna fight, I'm okay. Mas aí já tinha encerrado a luta, não tinha como voltar atrás. Essas coisas acontecem, né? É. A gente vê volta e meia isso aí. Né? O Juiz. juiz para, às vezes, um pouco antes, né? Isso aí faz parte do esporte, como um pênalti, às vezes, mal marcado ou bem marcado. Isso faz parte do esporte, né? Nem sempre a pessoa sai satisfeita com o resultado. Já aconteceu isso várias vezes comigo, uma luta empatada, aí no grito, Cássio, o Gracie, então, perdia no grito sempre. O Cássio estava sempre na torcida, quando era algum aluno dele. Uma luta, às vezes, geralmente é luta empatada, né? Luta empatada é que geralmente tem que dar vitória para alguém e sai muito satisfeito, né? E outra coisa, queria perguntar para você, Café, porque você mesmo entrou no jiu-jitsu, eu já tinha, sei lá, acho mais de 10 anos de faixa preta, e a minha história realmente foi muito mais na rua, e tive até os 30 anos, competi em todas as faixas, tive sorte de ser campeão em todas elas, também perdi várias lutas também, porque naquela época, né, a gente queria ser não só campeão no tatame, como queria ser campeão na cama, né, cara? A juventude dos 20 aos 30, você realmente quer ser aquele garotão, pegador geral, né? E é difícil. Naquela época o jiu-jitsu não era tão... Então o cara, para ser só atleta, o cara tinha que ser aquele cara mesmo, careta, dormir cedo. Era difícil você ser atleta na década de 80, né? Porque os prazeres da vida eram muito grandes, né? Então eu tive muita experiência de rua, né? Eu esqueço muitas delas, algumas eu lembro. E eu queria saber se em 96, eu sei que você foi colado com Raya, Gracie Barra, era uma época muito pesada, a época dos pit boy mesmo, né? Que era conhecida essa turma aqui da Barra. O que você lembra dessa época dos pit boys aqui no Rio de Janeiro? Eu lembro que tinha uma áurea, apesar de perigosa, uma áurea gostosa. Até assim, estranho falar isso, né, hoje em dia, já que eu defendo a não violência, na academia, eu ensino os alunos a não brigarem, etc. Mas a mentalidade da juventude naquela época era outra, era diferente. Né? Você ir numa festa, ou você tinha duas opções, ou você brigava ou você pegava mulher. Mas o ideal era você brigar e pegar mulher, aí estava perfeita a sua noite. A night estava, 100% garantida. Então, quer dizer, você, seu valentão... Vocês se testavam, né, na rua, né? Exatamente. Teve um evento, por exemplo, do Tijuca Tênis Clube, luta de final de MMA. Renzo contra Eugênio Tadeu. Essa luta é famosíssima, eu estava lá também. Eu estava lá, fui assistir, estava na arquibancada. Tinha arquibancada, tinha uma grade de ferro enorme, depois tinha as cadeiras e logo depois tinha o ringue montado ali no meio do ginásio. E aí, certo momento da luta, o Raya deu um tapa na grade que pegou na nuca do Eugênio. O pessoal da luta livre já invadiu e dizem que o Sérgio Malandro, que estava lá de announcer, apagou a luz do evento. Não sei se foi ele que apagou, mas a luz foi cortada. Quando isso aconteceu, porradaria generalizada, todo mundo brigando. Eu pulei a grade de ferro, fui para dentro das cadeiras ali perto
do ringue e briguei muito ali contra o pessoal da luta livre. E ali era briga geral. Pô, cadeira voando, podendo alguém ficar cego, era tanta cadeira, um tiro pra cima. Tiro. Eu lembro que, foi até engraçado, o pessoal ali, estava perto ali, entrou debaixo do ringue para se esconder dos tiros. E o anãozinho da revista Tatame na época, que era a minha melhor foto que eu tenho é esse cara que tirou, dando um armlock. Esse cara ficou todo quebrado no chão, com a máquina destruída. Os caras espancaram o anãozinho. Foi uma cena grotesca. O anãozinho, sangue bom. Sangue bom. Aí, resumindo, depois do tiroteio, teve tiroteio, ligaram a luz de novo, o pessoal se dispersou. Todo mundo foi para fora. Lá fora, como é que era? Vinha alguém e falava, é jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Então tá tranquilo. É luta livre? Dá porrada aí você. E aí, mano a mano lá fora, foram uns 4 ou 5 que eu fiz. Pra quê? Pra honra do jiu-jitsu. Tinha muito isso, tinha essa rivalidade de jiu-jitsu com luta livre. Hoje em dia isso é besteira, não tem mais. Mas na minha época era algo forte, era algo que era importante defender a honra da sua arte marcial, né? Uma contra a outra, karatê, kung fu, o que fosse. Ficava na frente, era porrada. Hoje em dia, né, cara, eu me lembro bem dessa época, eu sou ainda numa época antes que o Eugênio lutou com o Renan Pitangui, eu era bem jovem na época, e eu fiquei irado, né, naquela luta, né, que eu era muito amigo do Renan. Hoje me dou muito bem com o Eugênio Tadeu, com Hugo Duarte, com Marco Ruas, porque são personalidades que fazem parte da nossa vida também, do esporte, né? O momento que eles lutaram contra o pessoal do jiu-jitsu, eles mostraram o valor deles, como a valentia deles. Eles eram tão casca-grossas e defensores da arte deles quanto nós. Então, para isso tudo acontecer, né, hoje esses caras fazem parte da minha vida. E eu, por acaso, sou amigo deles, gosto muito do Marco Rua, me dou muito bem com o Eugênio Tadeu, com o Hugo também, mas naquela época realmente era uma rivalidade muito grande. E eu costumo dizer que se não fossem as pessoas enfrentando, realmente quem organizava os eventos eram os gregos, mas se não fossem esses grandes craques aí também da luta livre, do Muay Thai, não teriam as lutas tão ferrenhas, tão bacanas que nós tivemos na época, né? É muito importante o lutador ter um rival, porra, senão não tem luta. No futebol tem outro time, na luta tem que ter outro lutador para te enfrentar. Então os Gracie realmente enfrentaram os alunos do Gracie, os alunos do CAFO, o pessoal da Gracie Barra, e esse pessoal da luta livre, né? Hoje tem esse negócio, hoje não é igual antigamente, né? Um defende a sua arte, continua defendendo o jiu-jitsu. O jiu-jitsu simplesmente ele ganhou uma dimensão maior do que as outras. Talvez hoje, pela competição que o jiu-jitsu apresenta, a parte de competição hoje se confunde muito, né? Hoje o Muay Thai também pegou uma dimensão grande, porque hoje quando o cara vai fazer o outro esporte, que é o MMA, eles fazem Muay Thai para aprender em pé, né? No nosso tempo a gente fazia em pé no jiu-jitsu mesmo, com pisão, com chute lateral, muito clinch, que o golpe de encontro do jiu-jitsu é o clinch, né? Senão não acontece, se você não for pro chão não acontece. E hoje as pessoas treinam muito Muay Thai para pegar a mãe em pé, né? Então eu acho que essas lutas todas ganharam, né, com essa rivalidade, né? E hoje, depois de todo mundo ter espaço, hoje todo mundo tem emprego, né? Todo mundo abre a sua academia e consegue sobreviver, a maioria, né? Até pessoas que não têm nem muito nome hoje, abrem uma academia, bota 30, 40 casca grossa suando. Tem muito lugar que eu vou que os caras não lavam nem kimono, não tem uma hierarquia da arte marcial. Eu defendo a hierarquia da arte marcial, a disciplina, o respeito. E essa história aqui, quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Nada, irmão, tudo tranquilo aí, tudo certo. Então, eu gosto de resgatar essas histórias aqui nesse canal, né, Malibu Jiu-Jitsu. Hoje estou resgatando aqui uma fera braba do Jiu-Jitsu, como amanhã posso estar batendo esse mesmo papo com outra fera, né, de outra arte marcial, que todos eles merecem o nosso respeito. Muito obrigado por assistirem. Está aqui Alexandre Café, nosso irmão, fera braba, e continue assistindo o canal Malibu Jiu-Jitsu. Os.